Bíblia nos ensina que a paciência é uma virtude essencial para o crescimento espiritual e a busca por uma relação mais profunda com Deus. Ela é apresentada como uma característica fundamental dos seguidores de Cristo, que devem aprender a esperar com confiança e tranquilidade, mesmo diante das adversidades e desafios da vida. A paciência é descrita como a capacidade de suportar as dificuldades com serenidade e perseverança, sem se deixar levar pela frustração ou desânimo. Através da paciência, os crentes podem demonstrar sua fé e confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis ou difíceis de superar. Além disso, a paciência é um fruto do Espírito Santo, que ajuda os cristãos a se tornarem mais semelhantes a Cristo, que sofreu com paciência e amor pelos pecadores. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 4, a Bíblia nos diz que a paciência perfeita vem da aprovação e do sofrimento, e que ela é essencial para o amadurecimento espiritualismo. Isso nos ensina que a paciência não é apenas uma virtude, mas também um processo de crescimento e amadurecimento, que pode ser alcançado através da experiência e da reflexão sobre as dificuldades da vida. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é uma escolha, e que os crentes devem escolher esperar com confiança em Deus, mesmo quando as coisas parecem não estar acontecendo como desejam. Isso exige uma confiança profunda na soberania de Deus e na sua promessa de que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. A paciência também está ligada à esperança, que é a certeza de que Deus cumprirá suas promessas e realizará seus planos para a vida dos crentes. A Bíblia nos ensina que a esperança é a âncora da alma, que nos ajuda a manter a calma e a confiança em meio às tempestades da vida. A paciência e a esperança estão intimamente relacionadas, pois a paciência nos permite esperar com confiança em Deus, enquanto a esperança nos dá a certeza de que Ele cumprirá suas promessas. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto da oração e da comunhão com Deus, que nos ajuda a desenvolver uma consciência mais profunda da presença de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3, a Bíblia nos diz que a tribulação produz paciência, e que a paciência é essencial para o crescimento espiritualismo. Isso nos ensina que as dificuldades da vida são oportunidades para o crescimento e o amadurecimento, e que a paciência é a chave para superar os desafios e alcançar a vitória. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é uma característica dos filhos de Deus, que são chamados a ser pacientes e amorosos em meio às adversidades. Isso exige uma compreensão profunda da natureza de Deus e da sua relação com os crentes, que são amados e cuidados por Ele.
A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. A Bíblia também nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser praticada em todas as áreas da vida, incluindo as relações pessoais e as decisões diárias. Em Colossenses 3:12, a Bíblia nos diz que os crentes devem ser pacientes e amorosos uns com os outros, e que devem ser mansos e humildes em suas relações. Isso exige uma compreensão profunda da importância da paciência em todas as áreas da vida, e uma disposição para praticá-la em todas as circunstâncias. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto do Espírito Santo, que nos ajuda a viver uma vida de amor e serviço aos outros. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. A paciência também está ligada à humildade, que é a disposição para reconhecer a própria limitação e dependência de Deus. A Bíblia nos ensina que a humildade é a chave para o crescimento espiritual e a busca por uma relação mais profunda com Deus. Em Provérbios 16:19, a Bíblia nos diz que humildade é melhor do que a orgulho, e que os humildes serão exaltados. Isso nos ensina que a paciência e a humildade estão intimamente relacionadas, e que os crentes devem buscar cultivar ambas as virtudes em suas vidas. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto da oração e da comunhão com Deus, que nos ajuda a desenvolver uma consciência mais profunda da presença de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 12, a Bíblia nos diz que os crentes devem ser imitadores dos que herdam as promessas por meio da paciência. Isso nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser cultivada e praticada, e que os crentes devem buscar ser como os que são pacientes e amorosos em meio às adversidades. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto do Espírito Santo, que nos ajuda a viver uma vida de amor e serviço aos outros. Isso exige uma compreensão profunda da importância da paciência em todas as áreas da vida, e uma disposição para praticá-la em todas as circunstâncias. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. A Bíblia também nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser praticada em meio às adversidades, e que os crentes devem buscar confiar em Deus mesmo quando as coisas parecem não estar acontecendo como desejam.
Em Sabedoria 14:3, a Bíblia nos diz que a paciência é a virtude que salva as almas, e que os crentes devem buscar cultivar essa virtude em suas vidas. Isso exige uma compreensão profunda da natureza de Deus e da sua relação com os crentes, que são amados e cuidados por Ele. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto da oração e da comunhão com Deus, que nos ajuda a desenvolver uma consciência mais profunda da presença de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. A paciência também está ligada à obediência, que é a disposição para seguir os mandamentos de Deus e viver de acordo com a sua vontade. A Bíblia nos ensina que a obediência é a chave para o crescimento espiritual e a busca por uma relação mais profunda com Deus. Em João 14:15, a Bíblia nos diz que os crentes devem amar a Deus e guardar os seus mandamentos, e que obediência é a prova do amor por Deus. Isso nos ensina que a paciência e a obediência estão intimamente relacionadas, e que os crentes devem buscar cultivar ambas as virtudes em suas vidas. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto do Espírito Santo, que nos ajuda a viver uma vida de amor e serviço aos outros. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes. No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 15, a Bíblia nos diz que a paciência é a virtude que permite aos crentes produzir fruto para Deus. Isso nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser cultivada e praticada, e que os crentes devem buscar ser pacientes e amorosos em meio às adversidades. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto da oração e da comunhão com Deus, que nos ajuda a desenvolver uma consciência mais profunda da presença de Deus em nossas vidas. Isso exige uma compreensão profunda da importância da paciência em todas as áreas da vida, e uma disposição para praticá-la em todas as circunstâncias. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. A Bíblia também nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser praticada em meio às provas e tribulações, e que os crentes devem buscar confiar em Deus mesmo quando as coisas parecem não estar acontecendo como desejam. Em Tiago 1:2-4, a Bíblia nos diz que as provas e tribulações são oportunidades para o crescimento espiritual e a busca por uma relação mais profunda com Deus. Isso nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser cultivada e praticada, e que os crentes devem buscar ser pacientes e amorosos em meio às adversidades. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto do Espírito Santo, que nos ajuda a viver uma vida de amor e serviço aos outros. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito.
A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. A paciência também está ligada à caridade, que é a disposição para amar e servir aos outros. A Bíblia nos ensina que a caridade é a maior das virtudes, e que os crentes devem buscar cultivar essa virtude em suas vidas. Em 1 Coríntios 13:4, a Bíblia nos diz que a caridade é paciente e amorosa, e que os crentes devem buscar ser como Cristo, que amou e serviu aos outros com paciência e caridade. Isso nos ensina que a paciência e a caridade estão intimamente relacionadas, e que os crentes devem buscar cultivar ambas as virtudes em suas vidas. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto do Espírito Santo, que nos ajuda a viver uma vida de amor e serviço aos outros. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, a Bíblia nos diz que os crentes devem ser pacientes em meio às tribulações, e que devem buscar confiar em Deus mesmo quando as coisas parecem não estar acontecendo como desejam. Isso nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser cultivada e praticada, e que os crentes devem buscar ser pacientes e amorosos em meio às adversidades. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto da oração e da comunhão com Deus, que nos ajuda a desenvolver uma consciência mais profunda da presença de Deus em nossas vidas. Isso exige uma compreensão profunda da importância da paciência em todas as áreas da vida, e uma disposição para praticá-la em todas as circunstâncias. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das. A Bíblia também nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser praticada em meio às provas e desafios, e que os crentes devem buscar confiar em Deus mesmo quando as coisas parecem não estar acontecendo como desejam. Em 2 Timóteo 3:10-12, a Bíblia nos diz que as provas e desafios são oportunidades para o crescimento espiritual e a busca por uma relação mais profunda com Deus. Isso nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser cultivada e praticada, e que os crentes devem buscar ser pacientes e amorosos em meio às adversidades. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto do Espírito Santo, que nos ajuda a viver uma vida de amor e serviço aos outros. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. A paciência também está ligada à perseverança, que é a disposição para continuar em meio às dificuldades e desafios. A Bíblia nos ensina que a perseverança é a chave para o crescimento espiritual e a busca por uma relação mais profunda com Deus. Em Hebreus 12:1-3, a Bíblia nos diz que os crentes devem buscar perseverar em meio às dificuldades, e que devem confiar em Deus para que Ele os ajude a superar os desafios.
Isso nos ensina que a paciência e a perseverança estão intimamente relacionadas, e que os crentes devem buscar cultivar ambas as virtudes em suas vidas. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto do Espírito Santo, que nos ajuda a viver uma vida de amor e serviço aos outros. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a Bíblia nos diz que a paciência é um fruto do Espírito Santo, que nos ajuda a viver uma vida de amor e serviço aos outros. Isso nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser cultivada e praticada, e que os crentes devem buscar ser pacientes e amorosos em meio às adversidades. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto da oração e da comunhão com Deus, que nos ajuda a desenvolver uma consciência mais profunda da presença de Deus em nossas vidas. Isso exige uma compreensão profunda da importância da paciência em todas as áreas da vida, e uma disposição para praticá-la em todas as circunstâncias. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. A Bíblia também nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser praticada em meio às provas e tribulações, e que os crentes devem buscar confiar em Deus mesmo quando as coisas parecem não estar acontecendo como desejam. Em Isaías 40:31, a Bíblia nos diz que os crentes devem confiar em Deus e esperar por Ele, e que Ele os ajudará a superar os desafios e a alcançar a vitória. Isso nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser cultivada e praticada, e que os crentes devem buscar ser pacientes e amorosos em meio às adversidades. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto do Espírito Santo, que nos ajuda a viver uma vida de amor e serviço aos outros. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo. A paciência também está ligada à humildade, que é a disposição para reconhecer a própria limitação e dependência de Deus. A Bíblia nos ensina que a humildade é a chave para o crescimento espiritual e a busca por uma relação mais profunda com Deus. Em Provérbios 22:4, a Bíblia nos diz que humildade é a virtude que leva a riqueza e a honra, e que os humildes serão exaltados. Isso nos ensina que a paciência e a humildade estão intimamente relacionadas, e que os crentes devem buscar cultivar ambas as virtudes em suas vidas. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto da oração e da comunhão com Deus, que nos ajuda a desenvolver uma consciência mais profunda da presença de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele.
Devemos permanecer firmes na fé. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 22, a Bíblia nos diz que a paciência é a virtude que permite aos crentes perdoar e amar os outros, mesmo quando eles nos ofendem ou nos magoam. Isso nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser cultivada e praticada, e que os crentes devem buscar ser pacientes e amorosos em meio às adversidades. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto do Espírito Santo, que nos ajuda a viver uma vida de amor e serviço aos outros. Isso exige uma compreensão profunda da importância da paciência em todas as áreas da vida, e uma disposição para praticá-la em todas as circunstâncias. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. A Bíblia também nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser praticada em meio às provas e desafios, e que os crentes devem buscar confiar em Deus mesmo quando as coisas parecem não estar acontecendo como desejam. Em 1 Pedro 5,7, a Bíblia nos diz que os crentes devem lançar sobre Deus todas as suas preocupações, e que Ele os ajudará a superar os desafios e a alcançar a vitória. Isso nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser cultivada e praticada, e que os crentes devem buscar ser pacientes e amorosos em meio às adversidades. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto do Espírito Santo, que nos ajuda a viver uma vida de amor e serviço aos outros. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé. A paciência também está ligada à fé, que é a disposição para confiar em Deus e em seus planos para a vida. A Bíblia nos ensina que a fé é a chave para o crescimento espiritual e a busca por uma relação mais profunda com Deus. Em Hebreus 11:6, a Bíblia nos diz que a fé é a virtude que permite aos crentes agradar a Deus, e que os crentes devem buscar viver por fé e não por vista. Isso nos ensina que a paciência e a fé estão intimamente relacionadas, e que os crentes devem buscar cultivar ambas as virtudes em suas vidas. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto da oração e da comunhão com Deus, que nos ajuda a desenvolver uma consciência mais profunda da presença de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2, a Bíblia nos diz que a paciência é a virtude que permite aos crentes ser humildes e mansos, e que devem buscar viver em paz e harmonia uns com os outros. Isso nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser cultivada e praticada, e que os crentes devem buscar ser pacientes e amorosos em meio às adversidades. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto do Espírito Santo, que nos ajuda a viver uma vida de amor e serviço aos outros. Isso exige uma compreensão profunda da importância da paciência em todas as áreas da vida, e uma disposição para praticá-la em todas as circunstâncias.
A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. A Bíblia também nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser praticada em meio às provas e tribulações, e que os crentes devem buscar confiar em Deus mesmo quando as coisas parecem não estar acontecendo como desejam. Em 2 Coríntios 1:3-4, a Bíblia nos diz que os crentes devem buscar consolo em Deus, e que Ele os ajudará a superar os desafios e a alcançar a vitória. Isso nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser cultivada e praticada, e que os crentes devem buscar ser pacientes e amorosos em meio às adversidades. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto do Espírito Santo, que nos ajuda a viver uma vida de amor e serviço aos outros. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das A paciência também está ligada à gratidão, que é a disposição para reconhecer e agradecer as bênçãos de Deus. A Bíblia nos ensina que a gratidão é a chave para o crescimento espiritual e a busca por uma relação mais profunda com Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:18, a Bíblia nos diz que os crentes devem dar graças a Deus em todas as coisas, e que devem buscar viver uma vida de gratidão e adoração. Isso nos ensina que a paciência e a gratidão estão intimamente relacionadas, e que os crentes devem buscar cultivar ambas as virtudes em suas vidas. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto da oração e da comunhão com Deus, que nos ajuda a desenvolver uma consciência mais profunda da presença de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6-7, a Bíblia nos diz que a paciência é a virtude que permite aos crentes não se preocupar com nada, e que devem buscar confiar em Deus em todas as coisas. Isso nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser cultivada e praticada, e que os crentes devem buscar ser pacientes e amorosos em meio às adversidades. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto do Espírito Santo, que nos ajuda a viver uma vida de amor e serviço aos outros. Isso exige uma compreensão profunda da importância da paciência em todas as áreas da vida, e uma disposição para praticá-la em todas as circunstâncias. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades.
A Bíblia também nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser praticada em meio às provas e desafios, e que os crentes devem buscar confiar em Deus mesmo quando as coisas parecem não estar acontecendo como desejam. Em Jeremias 29:11, a Bíblia nos diz que os crentes devem confiar em Deus e esperar por Ele, e que Ele os ajudará a superar os desafios e a alcançar a vitória. Isso nos ensina que a paciência é uma virtude que deve ser cultivada e praticada, e que os crentes devem buscar ser pacientes e amorosos em meio às adversidades. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto do Espírito Santo, que nos ajuda a viver uma vida de amor e serviço aos outros. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo. A paciência também está ligada à compaixão, que é a disposição para se importar com os outros e ajudá-los em suas necessidades. A Bíblia nos ensina que a compaixão é a chave para o crescimento espiritual e a busca por uma relação mais profunda com Deus. Em Mateus 9:36, a Bíblia nos diz que Jesus teve compaixão da multidão, e que ele os ajudou em suas necessidades. Isso nos ensina que a paciência e a compaixão estão intimamente relacionadas, e que os crentes devem buscar cultivar ambas as virtudes em suas vidas. Além disso, a Bíblia nos mostra que a paciência é um fruto da oração e da comunhão com Deus, que nos ajuda a desenvolver uma consciência mais profunda da presença de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos, trabalho e propósito. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante das